Graças, paz, rapaziada. Sou o pastor Marcos, pastor daqui da Igreja Batista em Pastora da Pibate. Estamos esperando aí o pessoal entrar aí. Minha esposa ela teve que ir ali rapidinho, mas já está voltando. Júnior, vou estar lhe chamando agora para você entrar para a gente ver se começa e que possamos ouvir aí o que Deus preparou para você aí, para que você possa estar falando. Glória a Deus. Tudo bom, pastor? Ô, meu irmão, tudo bom? Graças a Bem, Deus. graça e paz. Graças a Deus. Minha esposa teve Que que resolver bênção. ali com os jovens, mas daqui a pouco ela está voltando. E aí, Tranquilo. para mim é um prazer estar lhe conhecendo agora, né? A gente eu já Verdade. tenho visto algumas fotos suas, conheço o seu trabalho, Sim, presenciei a primeira reunião que vocês fizeram com os jovens, gostei muito das ideias, que da bênção, que visão que bênção. vocês têm. Então, o meu desejo é poder que tudo isso termine logo e a gente possa estar fazendo parcerias aí para estar Amém, trabalhando junto aí para a glória de Deus, tá bom? amém, amém, pastor. Eu que me sinto privilegiado de ter sido convidado para falar aqui, falar aquilo que é uma realidade para a juventude. Então, para mim é um privilégio estar falando da palavra de Deus, algo que tanto me edifica, e o conhecimento que a gente tem nunca deve ser só para nós, então nós devemos também passar isso para os outros, devemos edificar também as outras pessoas, né? Nós somos abençoados para abençoar outros. Então, eu Amém. espero que essa live seja edificante e bênção também na vida daqueles que participarem. É aquela situação, né? O que recebesse de graça, cai de graça, né? Então, Exatamente. nós temos aprendido, eu e minha esposa, que todos os dias Deus nos ensina a estar dependente da palavra dele dia a dia. E aí, Isso, amém. a tendência vai nos ensinar a estar também passando a graça de Deus para outras pessoas. Eu não sei se a minha esposa já falou para vocês, mas aqui estamos começando. A galera jovem que nós temos, uma parte é essa que estava aí, e no primeiro momento eu estava conversando com eles ali, estava aconselhando, direcionando algumas coisas, Que bênção. ia para o culto de domingo e para a vida deles assim, pessoal, né? Então, Sim, sim. aquela hora de pastor Paulo, tem que estar em cima mostrando, né? Mas aí, graças a Verdade. Deus que eles estão recebendo muito bem, porque eu deixo bem claro que não é ensinamento meu, mas sim ensinamento da palavra de Deus. Amém. E Deus quer o melhor Isso. para cada um deles. Então, como eu estava falando, orando a Deus para que tudo isso passe o mais rápido possível, para a gente poder fazer essas parcerias e estar junto, Amém. aprendendo mais com vocês aí, trazendo a Amém. juventude aí da capital para aqui, a gente tendo um momento daqui também ir para aí onde vocês estão, para que os jovens vejam, os jovens de Divina Pastora, vejam que há uma opção a mais do que o mundo quer mostrar para eles. Tá bom? Amém. Não deixa Essa eu falar, não. Não deixa eu ficar falando, não, porque tu sabe como é pastor, né? Pastor, quando começa a falar, principalmente pastor evangelista. Pastor evangelista é problema. Então, eu louvo a Deus pela tua vida. Ouvi a sua última live, tive a oportunidade de ouvir, então fale o que Deus colocou no teu coração e eu creio que muita gente vai Amém.
edificado pelo Espírito Santo através da sua vida. Amém? Amém, pastor, amém. Já agradeci novamente. A Dagmar falou comigo logo na primeira live. Vocês chegaram aqui, são novos. Até o primeiro campo missionário de vocês foi lá em Maruim, interior, Pedra Branquinha. Isso, ali é minha terra. Eu sou maruinense. Na verdade, eu frequentei lá, acho que até meus 18 anos. Nasci lá, fui criado lá. Então, com meus 18 anos, eu vim para cá, para Aracaju, e hoje faço parte da primeira igreja batista, aqui em Aracaju, do pastor Paulo. Então, sou seminarista, de Setebase, acredito que, com fé em Deus, daqui a uns 1 ano e meio, 2, eu devo estar concluindo. Já também tenho outra graduação, eu tenho outra graduação também. Sou casado, apesar da pouca idade, vou fazer 3 anos de casado. Então, é um tema propício também para falar. Eu tenho 25, vou fazer 26 em novembro. Então, teoricamente, eu sou um jovem ainda da idade desse pessoal aí. Não, mas então, eu sou jovem. A gente que morou aqui tem 25 anos. Com certeza. E eu até me surpreendi, porque, de fato, quando a Dagmar veio me fazer o convite, e eu tive a oportunidade de ver na live, eu falei, puxa vida, tá todo mundo em família, tá todo mundo novo aqui, não tem ninguém velho não, tá todo mundo novo. Então, para mim é uma bênção, e eu agradeço novamente o convite. E assim, como a gente tá por live aqui, por Instagram, eu vou fazer algo informal, algo diferente do que eu faria numa pregação numa igreja. Então, eu quero fazer algo dinâmico. Quero fazer algo que o povo participe. Então, vocês que estão assistindo a live, se quiser fazer alguma pergunta, faça a pergunta. No final, a gente pode responder aqui, tirar dúvidas. E acredito que vai ser um tempo muito edificante, tá bom? O texto bíblico que eu escolhi para essa conversa que a gente vai ter aqui, está lá em Gálatas. Gálatas 5, Gálatas 5, do 13 ao 26. Gálatas 5, do 13 ao 26, certo? Eu vou pedir para quem está em casa abrir a sua Bíblia e eu vou fazer uma leitura aqui rápida na minha passagem e você vai acompanhando junto comigo. Então, Gálatas 5, do 13 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele em direção contrária àquilo que deseja a natureza humana. Essas duas forças, elas se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raivas, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes a estes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, mas os frutos do Espírito são esses: amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as suas paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, seguimos em direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Querido, eu peguei esse texto aqui do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta de Gálatas. A gente vai dar uma passeada aqui em alguns textos e espero que essa nossa conversa seja uma conversa clara e objetiva. Eu não quero fazer dessa conversa aqui
algo que acontece muito nas igrejas. Por quê? Hoje em dia ainda é um tabu quando você quer falar de sexualidade dentro da igreja. E é por isso que muitas vezes os jovens e os adolescentes, eles acabam buscando fora algo que não foi instruído antes. Então, eu quero que essa conversa aqui seja uma conversa sadia, uma conversa objetiva, que leve todos à construção. Então, eu começo dizendo o seguinte: a sexualidade, ela é tratada na Bíblia de forma muito clara e natural. A primeira referência de sexo na Bíblia, que é quando Deus criou, está lá em Gênesis. Gênesis 1:28, quando ele diz: sejam férteis e multiplicai-vos. Então aqui a gente já vê claramente que o sexo não é pecado. A gente já vê claramente que isso aqui não é algo abominável por Deus. Agora, o que é que acontece durante toda a vida? O diabo ele não construiu nada. Ele não formou nada. Mas ele tentou pegar tudo aquilo que foi construído por Deus em sua essência humana perfeita e tentou deturpar. Então, o que foi que ele pegou? Ele pegou algo que Deus criou, que foi o sexo. Deus disse: crescer e multiplicai-vos. E tentou fazer disso, que é algo bom e algo lícito perante a Bíblia, algo deturpado. O que foi que ele fez? Ele disse: não, se isso é bom, todos vão desejar. Então eu vou deturpar a sua essência. Então o sexo hoje virou algo banal. Virou algo banal. Eu conheço casais, eu tive a oportunidade de ser jogador de futebol até meus 19 anos. Então, eu viajei muito. Eu já morei em São Paulo, já morei em Santa Catarina, morei aqui na cidade de Sergipe, Itabaiana. Então, eu tive a oportunidade de viajar muito e jogar em alguns locais. E eu via o ambiente que era de imoralidade no meio. E de gente até que se dizia cristão, gente que tinha uma vida aquele negócio que o legalismo, ele falava alguma coisa, mas não vivia outra, mas vivia uma coisa totalmente diferente. Então eu vi tudo isso. E o que foi que eles fizeram? Eles tentaram banalizar. Eu vi colegas meus saindo com pessoas, com mulheres que nem sabiam o nome. Então virou algo banal. Virou algo banal. Então o sexo ele passou de ser algo sacro, algo de fato que é sagrado, santo, criado por Deus, e virou algo banal. Virou algo banal. Só que a gente vê o seguinte: a gente acabou de ler aqui o que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, que é a igreja, a região da Galácia. Aquela região que, de fato, quando Paulo escreve, a carta aos Gálatas é chamada de carta da liberdade cristã. Por quê? Porque os judeus, eles eram pessoas muito apegadas às leis. Às leis. Então, dessa liberdade, de fato algo que glorifique o Senhor. Faça de fato algo que glorifique o Senhor. Não seja alguém que guarda a lei, mas simplesmente guarda para engrandecimento próprio. Não, Cristo precisa ser engrandecido. Então, por isso que Paulo diz: vocês foram chamados, no versículo 13, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use dessa liberdade para satisfazer a natureza humana. Então, a gente vê aqui o seguinte: essa natureza humana, ela desde a queda, desde o homem caído, ela é muito forte em nós. E eu preciso fazer com que ela morra todos os dias. É por isso que Deus colocou no meu coração esse texto, que é muito interessante, que aqui a gente vai ver também depois sobre a briga da carne e o espírito. Os frutos do Espírito e as obras da carne. Eu preciso fazer com que um se sobressaia na minha vida. Se eu não alimento o meu espírito, a carne vai falar mais alto. Se eu alimento a carne, o espírito vai morrer. Então, são os dois paralelos e a gente vai entender o porquê, o extremo dessas coisas, tá? Então, vejam, as obras da carne são pecados graves que resultam da natureza pecaminosa do homem. Deus nos criou perfeito. Deus nos criou sem pecado. Mas Adão, quando ele peca, quando eles caem no Éden, o pecado entra no mundo e a partir dali a nossa vida começa a pender para o lado do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever também, ele vai dizer: o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal, quando menos espero, eu cometi. Por quê? Porque a natureza pecaminosa que habita em mim, ela grita todos os dias para fazer algo que é desejável para a carne. É por isso que eu preciso fazer morrer todos os dias a minha carne e fazer viver o meu espírito. Por quê? Porque quando eu encontro a Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Então, introduzindo, estou dando uma introdução aqui a respeito de sexualidade, daqui a pouco a gente entrar mais a fundo no que os jovens gostam de saber. Algumas perguntas que eu, graças a Deus, eu sempre, apesar de ser jovem, pude aconselhar até já alguns casais, casais de noivos, principalmente meus amigos, namorados. Eu sempre digo que quando eu dou aula na EBD, eu falo o seguinte, gente, vocês às vezes têm um dilema do eu escolhi esperar. Isso é ruim? Não é ruim. É claro que você deve se guardar. Mas tem muita gente que espera a pessoa certa cair do céu, onde nem a Bíblia a gente não encontra isso em lugar nenhum. Eu preciso estar preparado para ser a pessoa coerente e correta para outra pessoa e não esperar a outra pessoa ser correta para mim. Então, a gente vê muito disso, entendeu? A gente vê muito esse paralelo. Os meninos mesmo de lá da igreja, eu costumo brincar que eles esperam. A menina vinha, eu caí do céu e disse, irmão, você precisa dar o passo. Você tem que ser alguém íntegro, você precisa ter alguém que viva a Cristo, que a menina veja você e a família dela veja você como alguém referência, alguém exemplo. A partir disso, as outras coisas se constroem. As outras coisas vão se construindo, mas não. O pensamento hoje é mais na beleza, é mais na questão da sexualidade, é mais na questão que desvia do foco do que de fato Cristo deseja. Então, são algumas perguntas que os jovens costumam fazer, que eu particularmente acho falta de maturidade em muitas delas, mas outras eles perguntam para ver se há uma liberdade naquilo que eles já desejam fazer. Muitos deles já têm em mente o que deseja fazer, pergunta para saber se é errado, apenas para legalizar aquilo que ele já tem em mente. E as coisas não funcionam bem assim. As coisas não. O paralelo com Cristo. Eu sempre digo assim que o jovem hoje ele está querendo brechas e isso. Liberdade com libertinagem. Perfeito. E eu até coloquei a referência de libertinagem quando Paulo vai escrever aqui na carta aos Gálatas, ele fala sobre essa libertinagem. Que é uma libertinagem? É não dominar os impulsos que você tem. Ele tem um impulso que é normal, mas você não consegue domar aquilo. Você deixa com que a sua carne sempre fale mais alto. E eu preciso todos os dias, fazer morrer o velho homem e nascer de fato para Cristo. Por quê? Porque o velho homem que está dentro de mim, ele vai sempre estar me provocando. Mas é por isso que a Bíblia nos deixa claro que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então eu preciso fazer morrer esse velho homem todos os dias. Tem gente que acha que porque foi batizado, desceu as águas e ressuscitou a nova criatura, aquilo ali é a simbologia do novo nascimento. Eu morri no velho homem e renasci em Cristo. Mas tem gente que acha que os pecados e o desejo de pecar ficou ali. Pelo contrário, os desejos pecaminosos vai estar ainda em latência, só que agora você tem um Espírito Santo que habita em você, que vai domar você e vai fazer com que você se sobressaia de tudo isso. Não é simplesmente fazer o que é bom aos nossos olhos, é fazer o que é bom para Cristo. Então a gente vai entender disso aí, tá? Eu digo aqui, jovem, diga aí, meu irmão, que quando você é livre, você respeita o seu próximo. Isso. E quando você é libertino, você faz tudo sem respeito, sem consideração. Perfeito. E isso é interessante, porque quando Paulo escreve no versículo 13, ele diz, você é chamado para a liberdade. E tem gente que confunde essa liberdade. A liberdade não é para dar ocasião à carne. Não é para ter liberdade das virtudes das leis de Deus. É liberdade do pecado. É liberdade dos ritos e das cerimônias religiosas que o povo judaico praticava. Então eu sou livre de tudo isso porque Cristo habita em mim. Não é simplesmente livre para fazer o que eu quero. Porque tem gente, eu tenho amigos, e eu tenho amigos cristãos e não cristãos, e alguns cristãos que eu ainda não sei aonde ele está. Porque eles têm alguma mentalidade de tipo assim, Cristo já morreu por mim, então eu posso fazer tudo. Então é interessante, porque eles não entenderam ainda a graça. Porque
A graça de Cristo, ela vai superabundar o pecado, vai superabundar, mas quem abusa da graça, já diz o ditado, cai em desgraça. A Isso. graça não é simplesmente para você fazer o que você deseja. Pelo contrário. Paulo vai chamar você à liberdade, mas não é uma liberdade para você desejar o que é bom para a sua carne, os seus desejos. Pelo contrário, é uma liberdade para você entender, eu posso tudo, mas em Cristo eu prefiro agradar o meu Senhor. Então, se aqui está dizendo que eu só posso fazer sexo depois do casamento, eu não faço simplesmente porque é pecado. Eu não faço porque eu quero agradar a Cristo. A minha mentalidade não tem que simplesmente estar no erro. A minha mentalidade tem que estar em agradar e adorar sempre o meu Senhor. O pessoal tem a mente muito vidrada no pecado. Fazer sexo fora do casamento é pecado, isso é bíblico. Deus abomina a questão do sexo fora do casamento. Mas você que já fez, ele perdoa. Você pode um pacto, eles cessaram. Eles cessaram, disseram, não, agora eu só vou ter depois do casamento. Pronto, aquilo ali foi algo que Deus falou para eles fazerem. Então eles se guardaram. Então há perdão. Há perdão para você que já fez. Agora, você que não fez, você não tem que simplesmente ficar vidrado no pecado. Não, porque eu vou pecar. Não, 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 não. Não é só no pecar. É em agradar o meu Senhor. Porque Ele deu a vida por mim mesmo sem eu merecer. Então eu tenho que entender que não é a lei. Não é a lei, é agradar o meu Cristo, porque eu sou livre para escolher tudo. Mas todas as coisas me são lícitas. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, mas nem tudo me convém. O ambiente da igreja de Corinto era um ambiente de muita imoralidade, muita divisão, muita discórdia. Paulo vai dizer, ei, para. Vocês estão achando que pode tudo porque vocês são livres? Não, todas as coisas vocês podem, mas nem tudo vocês devem. Calma, calma. Então, pensem e ajam com sabedoria. É isso que falta nos jovens hoje em dia, o pensamento. Eles fazem muito no impulso. É muito levado pelo impulso, muito levado na amizade. E tem gente dizendo que a amizade não influencia. Influencia muito. Influencia e muito isso. Você está numa faculdade, você está num ambiente de escola onde amigos seus já tiveram relação, então fica na sua mente, lhe chamando de algumas outras coisas que você não gosta de ouvir, e você cede. Só que entenda, é melhor que os outros taxem você de louco, a Bíblia vai dizer isso, do que você perder a sua salvação. Então deixe chamar você de louco, deixe chamar você do que quiser, mas tenha sua mente em Cristo, só em Cristo Jesus. Então veja, Paulo, quando ele vai falar sobre essas obras da carne, ele está nos advertindo a um equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade que nós devemos ter. É um equilíbrio que tem que haver. Não é simplesmente agir como eu quero. Não, não, epa, será que isso é prudente? Será que eu devo? Será que isso de fato vai me edificar? Será que vai edificar o outro? Então é tudo pensando dessa forma. Então é o equilíbrio que se deve ter. Nós nunca devemos confundir a liberdade que desfrutamos em Cristo com a libertinagem, como a gente acabou de dizer. Nós não devemos confundir liberdade com libertinagem. São duas coisas totalmente diferentes. A verdadeira liberdade em Cristo, ela pode ser vista nos frutos do Espírito. O amor, a alegria, a mansidão, o domínio próprio. Já a libertinagem, ela é vista nas obras da carne. Aquilo que Deus abomina. E contra essas coisas não há lei. Então, é ter prudência e sabedoria. Mas, introduzimos aqui tudinho, a gente vai entrar agora nos pontos principais. Eu só vou tocar aqui, e aí vocês quiserem falar também, os irmãos que estão na live aqui quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Mas vejam, os jovens e adolescentes, quando eles ouvem o nome Eu Escolhi Esperar, o primeiro pensamento que vem na mente é não ter relações sexuais antes do casamento. É a primeira coisa que vem na mente. Mas a grande questão é que isso ainda é um tabu a ser quebrado dentro da igreja. Por isso que eu comecei falando. Vejam, muitas igrejas abordam de forma errônea esse assunto. E outras nem abordam. Outras nem abordam. E aí os adolescentes e os jovens crescem sem nenhuma orientação. Ou somente com a orientação de que não pode fazer, senão irão para o inferno. Eu já vi pessoas falando claramente dessa forma. E eu acredito que o caminho ele é mais profundo que isso.
O caminho ele é mais profundo que isso. A questão não é fazer com medo de ir para o inferno. A questão não é essa. Mas eu não devo fazer porque Jesus morreu, ele pagou um preço tão alto por mim para me dar liberdade. E essa liberdade é que me faz escolher agradar sempre ao Senhor. Então não é o medo de pecar, é agradar o Senhor, é a alegria que eu tenho de agradar o Senhor. É por isso que eu digo, uma vez em março, eu fui para um evento a trabalho em São Paulo, e aí me perguntaram, estava na van do trabalho, e me perguntaram, falando pro pessoal, né, siga o exemplo de Júnior, Tijuca, tá vendo, ele é quietinho assim e tal, e todo mundo começou a rir e tal. Aí o pessoal começou a falar sobre a questão de adultério, terra. Porque se sua vida ela for focada simplesmente na pessoa aqui na Terra, uma hora você vai cair. O seu foco tem que ser em Cristo. Então eu falei, olha, eu sou fiel até hoje por causa do meu Cristo. Então eu não quero desapontar o meu Cristo, porque se eu cometo um adultério contra a minha esposa, eu não vou estar ferindo só ela, eu vou estar ferindo principalmente a Cristo. Então, meu casamento não é só com minha esposa, é com Cristo. Então, isso faz com que eu leve a coisa mais suave, leve a coisas mais leve. Por quê? Porque todas as vezes que eu penso em imoralidade, todas as vezes que imoralidades são postas a mim, e olha que o ambiente que eu cresci foi um ambiente muito deturpado, principalmente o ambiente de futebol. Quem já passou por isso sabe quão assustador é as coisas que se vêem lá dentro. Mas graças a Deus eu nunca me contaminei. Por quê? Porque o meu foco, mesmo que eu namorasse, era Cristo. Então, eu nunca me deixei levar por essas coisas. Mas era difícil. Vi muitos amigos caindo, vi muitas coisas acontecendo. Mas eu me lembro que foi uma coisa que eu disse para mim mesmo. Eu disse, a pessoa não merece que eu faça isso. E principalmente meu Cristo, ele não merece que eu deturpe ele dessa forma. Depois que eu falei isso, isso foi lá em 2000 fazer por Cristo. Quando eu coloco o Cristo à frente de todos, está sempre acima de tudo, ele deve estar sempre acima de todos. Então, eu não tenho que fazer nada com medo de pecar. Eu tenho que fazer por alegria de agradar ao Senhor. É por isso que eu acho que as igrejas já formam de forma errada. E quando aborda, porque elas abordam de forma muito incisiva. E sem levar em conta, meus irmãos, vocês são pastor, vocês estão à frente de igreja, vocês sabem que a maioria, eu não gosto de generalizar, mas a grande maioria dos jovens que estão na igreja já tiveram relação sexual. Então não é mais você agora dizer que é pecado, é você tratar aquilo que já aconteceu, é você dizer que há perdão, é você dizer que há restauração em Cristo, entendeu? Porque em Cristo todas as coisas são restauradas. Pois não, Ô, pastor? Júlio, semana passada minha esposa teve um trabalho aqui com a juventude e eu estava ocupado, estava fazendo outra coisa, mas uma das coisas que quando começou a abordar o tema sobre sexualidade, eu fiz questão de vir aqui e dizer, olha, o que for falado aqui, não venha vulgarizar, porque o sexo não se deve vulgarizar. Aí eu disse, Isso, perfeito. vulgarizou o sexo, mas Deus, ele santifica o sexo. Com E é certeza. Sim, com Então, certeza. é uma Sim, questão assim, às vezes aquele jovem, dependendo da estrutura dele, também familiar, que os pais não têm vergonha de falar, né? Que geralmente exatamente. os pais pegavam os filhos homens, levavam para um prostíbulo e as meninas não tinham nenhuma educação sexual em casa. Chega na escola, o professor também não fala do assunto. Chega na igreja, o pastor coloca como um tabu.
E aí vai criando mais dúvidas. A oportunidade que aparecer até de querer imitar a mídia, a televisão, Perfeito. eles vão fazer. Porque o proibido Perfeito. para eles se torna mais interessante. Como foi o que Então, aconteceu com Eva. O fruto é sim, achou interessante. Ela provou, passou ao seu marido aquele fruto. Pode ter sido um coco, pode ter sido uma uva, uma manga. Ela achou bonito e disse: não, a serpente está falando, eu vou experimentar. Assim também são os sim. jovens. Temos que quebrar os tabus, falar com decência, mas educando. E não Com condenando, certeza. nunca condenando, mas mostrando a verdade, Perfeito. mostra o lado bíblico e procura também saber qual é a necessidade e a curiosidade do jovem. Então, quando nós começamos aqui esse assunto, que ainda não terminou, como eu disse a você, no WhatsApp, é porque a minha Sim, preocupação é que fique esclarecido e que um possa ajudar o outro e quando chegarem na escola, sim. chegar em casa, eles passem para outros também de uma visão totalmente diferente, Perfeito. nem vulgarizada e que tenham uma educação Sim. também sexual. Então, irmã, a grande questão é totalmente essa. Eu lidero juventude desde os meus 13 anos. Quando, mas aí pelo fato de ter morado fora há muito tempo, eu retornei para cá. Então, quando eu parei de jogar futebol com meus 19 anos, eu comecei a me envolver mais a fundo também com juventude. Então, quando eu tinha 21, eu assumi a liderança da... Na verdade, eu entrei na liderança da juventude aqui da primeira igreja. Acho que com 22 eu fui presidente da juventude, 22, 23, 24. Assumi a Jubacap, Juventude Batista da Capital, onde sou presidente até hoje. Então, assim, eu estou lidando com o jovem. E a realidade, ela é diferente do que é pregado. É por isso que graças a Deus eu tenho um bom acesso com o meu pastor e a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Eu falei, pastor, não é mais dizer que não pode, é você tratar primeiro o que já aconteceu. Segundo, é você entender o contexto. É você entender o contexto, porque muitas das vezes a gente não sabe, mas tem pessoas que foram abusadas, tem pessoas que tiveram traumas da infância, que como vocês mesmo falaram, a família não teve estrutura e viu todo tipo de coisa. Então você chegar para uma pessoa dessa, para um jovem, para um adolescente desse, dizendo que simplesmente é pecado, isso não vai ser digerido de uma boa forma. Então é tratar um todo, é dizer realmente é pecado, mas epa, a coisa não é por aí, então vamos tratar, não é só que é pecado, é dizer o que foi que aconteceu com você, precisa que feridas sejam cicatrizadas, precisam que haja perdão, porque o perdão é a cura da alma, precisa que haja muita coisa, e vejam só, existem pessoas tão frustradas em relacionamentos que elas saem de um relacionamento e não consegue mais entrar em outro, de tão frustrada que ela ficou. Por quê? Porque nesse relacionamento ela pode ter tido relação sexual e o pessoal acusou muito, disse que era pecado, disse que ela ia para o inferno. Quando a coisa não é bem assim, epa, Cristo já morreu por tudo. Todo aquele que deseja ter uma nova vida em Cristo vai ter. Porque Cristo morreu por tudo. Então não é porque eu fiz algo que eu vou levar aquele para o resto da vida. Aquele que é acusador não é Cristo, é o diabo. Então Cristo, ele já levou sobre si todas as coisas. Se eu desejo que haja restauração, vai haver restauração. Então tudo vai depender de mim agora. É uma decisão minha. É a mesma coisa de relacionamento. A Letícia estava falando aí no início, e uma coisa interessante que a gente vê hoje em dia, eu via muita gente dizendo assim, eu estou esperando a pessoa certa. E quem disse que tem a pessoa certa? Pelo contrário, eu tenho que ser a pessoa certa. Onde já se viu isso? Imagine se todas as pessoas... Nós da maneira. Exatamente. Porque assim, veja só, imagine se todas as pessoas esperassem uma pessoa certa. Então, Deus fez uma pessoa para cada uma no mundo, e não é bem assim. A coisa não funciona bem assim. A gente não vê isso muito exemplo na Bíblia. A gente não vê, o pastor Claudio Duarte costuma relacionamentos que Deus pegou alguém e colocou para outra pessoa, você tem que casar com essa. Não, pelo contrário. Ele diz que tem pessoas que não vai casar. Ele diz que tem pessoas que tem que casar, aquele que o desejo está inflamado se case. Só que os jovens, outro parênteses aqui, só que o jovem pega essa passagem do apóstolo Paulo quando ele fala lá para Coríntios, 1 Coríntios 7,
e diz que você que não pode esperar case, não é simplesmente você casar para ter relação. Epa, não é bem assim. Porque tem muitos jovens hoje em dia que dizem assim, não, eu quero casar porque é uma coisa Né? Falam é assim. uma coisa tão controversa que ele diz assim, não, eu vou casar para poder ter relação. Irmão, o casamento é muito mais que isso. O casamento, ele está muito superior a simplesmente o ato sexual. O casamento está muito superior a isso. Tem a questão da amizade, a questão da renúncia. Quem não renunciar, quem não renunciar dentro do relacionamento, acredito que não consegue passar muito tempo junto. Por quê? Porque é a renúncia. Tem coisa que você quer fazer, mas pelo outro você vai renunciar. Tem coisa que você deseja fazer. Então, assim, o sexo não é que ele está no último, mas ele não é o principal dentro do casamento. Ele só é um ápice daquilo, da entrega dos dois, da mutualidade. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve ao Coríntios, ele diz, vocês não deixem de ter relação. Se deixar que seja consentimento dos dois, porque aquilo vai tornar mais forte a relação. Não é só a questão sexual, é o amor, o carinho, o afeto, o diálogo, a entrega. Então, vai muito além disso. Então, a gente vê aqui que há perdão. Então, você que está assistindo essa live, já teve alguma relação sexual antes, Deus perdoa você se você se arrepender verdadeiramente. Se arrependeu verdadeiramente, ele perdoa você e dá uma nova chance de você recomeçar. Mas você precisa ser forte. Você precisa ser forte. Você não pode ser alguém simplesmente que viva caindo no erro. Epa, calma, agora o Espírito Santo habita em você. Então, se ele habita em você, você tem controle, você tem que ter controle, porque agora passa a habitar os frutos do Espírito em sua vida. Então, ele consegue restaurar. Deus faz tudo novo de novo. Então, calma. Você não é alguém que já perdeu as esperanças. Não, pelo contrário. Deus, ele vai dar uma nova vida a você. E você que teve a oportunidade de se guardar, que bênção. Que bênção. Continue assim. Continue assim, porque você não vai estar fazendo isso simplesmente para se vangloriar. Não, 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 não. É tudo por causa de Cristo. Então, por causa de Cristo, você se guarda, porque você entende que seu corpo não é para ser explorado por ninguém antes do casamento. Seu corpo tem que ser algo sagrado para o seu marido ou para sua esposa no casamento. E aí vocês vão usufruir junto da bênção que de fato é o sexo preparado lá em Gênesis, quando Deus vai instituir tudo isso. Então, cuidado, porque há algumas consequências de pessoas que caem, há algumas consequências que o apóstolo Paulo deixa claro. Ele deixa claro o seguinte, uma vida de imoralidade sexual, ela é levada ao adultério. Veja só, eu vou explicar para vocês aqui. Aquele jovem ou aquele adolescente que teve uma vida sexual muito ativa, deixou uma, ficou com outra, deixou uma, ficou com outra, ele casa. Ele vai estar muito fadado a cometer adultério. Por que ele vai estar muito fadado a cometer adultério? Porque a prostituição virou algo na rotina e na mente dele. Ele não consegue mais ser homem de uma mulher só e a mulher não consegue mais ser homem de mulher ser de um homem só. Então veja, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre imoralidade, fala sobre prostituição, a gente encontra diversas passagens. Paulo fala disso em Coríntios, Paulo fala em Efésios, Paulo fala em Colossenses, Paulo fala em Tessalonicenses. Paulo vai exemplificar tudo isso, que quer dizer todo tipo de relação sexual ilícita. Todo tipo. Então, se você teve sexo fora do casamento, se você adulterou, se você... não vou citar outras coisas aqui, mas que tenham em mente coisas de relações sexuais ilícitas, você está fadado à prostituição. Então, entenda. Entenda. Você que vive uma vida de moralidade, cuidado. Porque você pode estar fadado a destruir a sua vida no caminho da prostituição. Cuidado. E não só a sua vida que você destrói a vida de todas as pessoas que estão em sua volta. Porque ninguém quer ver alguém que, de fato, Cristo resgatou vivendo numa prática de moralidade. Então, não precisa, não queira pagar o preço. Eu sempre digo tudo isso. Eu sempre falo o seguinte. Lá na EBD, quando eu estou conversando sobre isso, moralidade, e assim, eu sou um rapaz brincalhão, eu gosto de brincar muito assim com o pessoal. Eu sempre digo o seguinte, gente, existe um preço a ser pago. Tudo na vida existe um preço a ser pago. Você fazer sexo fora do casamento, você pode. A Bíblia vem dizendo, todas as coisas me são lícitas.
mas nem todas me convêm. Você quer pagar o preço? É com você. Você tem que saber se você deseja pagar o preço. E vou dizer para você, meus irmãos, o preço muitas das vezes é muito alto. Muito alto. Eu, para ser bem sincero, não estive disposto a pagar esse preço, não. Porque eu não sei que preço é esse. E esse preço ele é alto. A gente já acabou de dizer um preço aqui, é o preço da prostituição. Você, do nada, levar uma vida e cair. Você destrói a vida da sua esposa, a vida de seus filhos, se você tiver filhos. E eu conheço relacionamentos assim, relacionamentos que começaram errado. Começaram errado, tiveram o meio errado, casaram, tiveram filhos, separaram e continua uma vida deplorável. Pessoas que conheciam a Cristo. Então eu não quero pagar esse preço. E você também não queira pagar esse preço. É um preço muito alto. O segundo preço que a gente vê é o preço da impureza. E essa questão da impureza, quando Paulo vai falar aqui, está diretamente ligada à imoralidade. Este conceito inclui não só as ações, veja que interessante, não só as ações, mas também as palavras, os pensamentos e as intenções. As pessoas que cometem tais atos, elas vivem com sua mente só voltada para aquilo. É por isso que a pornografia, que é algo também muito visto aí dos jovens e adolescentes, é outro tabu a ser quebrado. É por isso que a pornografia ela é um vício. Hoje ela é tratada no mesmo nível de droga, droga como cocaína, droga como outras coisas, porque ela vicia tanto a mente que daquilo ali você não se contenta mais com o vídeo, você quer levar aquilo para a vida real, então aquilo vai distorcer aquilo que de fato seria o correto, você começa a querer ter relações de maneiras ilícitas, até com crianças, animais, e assim, o diabo vai destruir a sua mente quando você vai desvirtuar daquilo que é sagrado. Então, cuidado, meu irmão, há um preço a ser pago. Impureza, eu não preciso levar essa vida, porque Cristo já pagou todo o preço. Mas cuidado, é um preço alto a ser pago, cuidado. Você não precisa pagar esse preço. Sabe por que você não precisa? Cristo já levou, ele já pagou todo o preço na cruz. Não é mais baseado nos seus esforços. Então não queira levar uma vida promíscua. Não queira viver uma vida de acordo com os seus desejos carnais. Pelo contrário, queira levar uma vida de adoração e santidade ao Senhor, porque é isso que ele deseja dos seus filhos. Tem outra coisa também que a gente acabou de falar, que é a lascívia. E aí muita gente fica perguntando, por que lascívia? Lascívia é uma palavra que pode ser traduzida como indecência. É a libertinagem, como nós falamos aqui, que também foi utilizada por Paulo em Romanos, Coríntios, Efésios. Esse termo de lascívia, ele vai enfatizar principalmente a falta de domínio próprio, onde a pessoa se entrega totalmente aos seus desejos pecaminosos. Lembra quando Paulo vai falar lá os coríntios que entregariam ele às próprias naturezas, que entregariam ele de fato à sua natureza? Gente, isso é a pior coisa que possa existir. Você ser levado pelo seu instinto natural. Entenda. É por isso que eu gosto muito dessa parte com minhas próprias forças. Eu tenho que agir baseado em Cristo, porque eu tenho que fazer viver e fazer fortificar todo dia o meu espírito, para que a partir daí eu consiga vencer a carne, porque é uma briga diária. Então eu preciso fazer viver todos os dias isso. Então eu não posso me entregar aos desejos carnais, porque Cristo ele já pagou todo o preço. E por último, a idolatria. Interessante a gente falar da idolatria aqui, porque tem gente pensando que idolatria é só o fato da gente adorar a imagem, só que não. Existe um livro chamado Deuses Falsos, de um teólogo famoso americano chamado Timothy Keller, que ele vai falar, o livro dele vai tratar da idolatria sendo qualquer coisa que substitui Deus em primeiro lugar. Então a idolatria, ela pode ser o seu emprego, ela pode ser a sua esposa, ela pode ser o seu marido, ela pode ser o seu filho, ela pode ser o dinheiro, ela pode ser a igreja. Tudo aquilo que tira Jesus do centro, Deus do centro, aquilo é idolatria. Então a idolatria ela passa a ser muito forte em nossa vida quando a gente não entende qual é o foco de Cristo. E aí veja, tem pessoas que destroem a sua vida tendo diversas relações fora do casamento e aquilo vai ficar na mente dela tão forte, gente,
tão forte que ela vai depois passar a ser uma pessoa que vai idolatrar simplesmente o sexo. Tem pessoas que são viciadas nisso. Tem pessoas que são viciadas nisso. Então é por isso que eu falei aqui no decorrer. Tem que haver perdão. Você que já teve relação, não é o fim do poço. Cristo já morreu por tudo. Há perdão para você. Então há uma nova chance, uma nova vida. E você que ainda não teve, não queira pagar um preço. É um preço muito alto. É um preço muito alto. Então, queridos, eu escolhi esperar. Esperar o quê? Esperar em Deus, agradar ao Senhor primeiramente. Sabe por quê? Porque quando eu agrado o meu Senhor, eu não estou preocupado se vai chegar uma pessoa certa, porque eu sou a pessoa certa. Quando eu investir em alguém, eu não vou esperar simplesmente, eu vou ver por causa da beleza, não. Há um conjunto de obras que a gente olha, nós não podemos ser hipócritas nesse fator. Mas eu preciso entender que o que tem que ser superior em tudo é ver aquela pessoa de fato, ela é cristã. Aquela pessoa de fato, ela vive Cristo de fato, como a gente vê nas Escrituras. Aquela pessoa, ela é uma pessoa que respeita os pais. Aquela pessoa é uma pessoa que ela não vive por aí falando mal de ninguém. Aquela pessoa está nos cultos. Aí tem gente assim, não, eu não preciso ir no culto. Por que não, irmão? Precisa, ali é a união dos santos. Você precisa estar junto. Você precisa servir o seu irmão. Você precisa estar lá colaborando. Então, há vários aspectos que você precisa colocar em prática. Mas o primeiro dele é saber, é a união de propósito. A pessoa tem que ter o mesmo propósito que o meu. E esse propósito tem que ser Cristo. Eu tenho que ver Cristo na vida da outra pessoa. Eu vendo Cristo na vida da outra pessoa, meu irmão, tudo o resto a gente vai conseguir. Porque eu vou buscar primeiro o reino. Porque as outras coisas serão acrescentadas. Eu não busco beleza, eu não busco dinheiro, eu não busco estabilidade. E outra coisa que confunde os jovens, meus irmãos. Os jovens hoje em dia eles estão querendo muita estabilidade, quer um emprego bom, quer logo riqueza, quer carro da moda, quer tudo da moda e vão deixando a vida passar. E aí não casam, vivem uma vida solteira deplorável aí, como quer que esteja. E quando vai pensar em casar, vai pensar em filho já está já na fase, chegando já na meia-idade, e aí já é um pouco mais complicado. Eu preciso entender que, como o jovem Timóteo, que a gente falou aqui na outra live, que teve oportunidades de... Timóteo teve diversas oportunidades, porque o contexto que Timóteo vivia era um contexto também muito deturpado, mas ele permaneceu fiel, ele permaneceu firme. Então, como Timóteo, eu preciso ser alguém que abençoe outra pessoa. E veja que interessante, a gente às vezes casa com a ideia de dizer assim, não, eu caso para completar o outro. Não, irmão, quem completa você é Cristo. Você tem que ser completo em Cristo. A outra pessoa vai se unir a você e vocês dois vão se alegrar em Cristo. Vocês vão ser felizes não porque um tem o outro, vocês vão ser felizes porque tem Cristo. Porque vocês tem horas no casamento que a gente olha um para o outro que se não fosse Cristo na nossa vida, o negócio não ia dar muito bom não. Então ainda bem que a gente tem Cristo. Ainda bem. Como é? Meu irmão, é só Cristo, só Cristo. Então, é o foco, meu irmão. Eu tenho que dizer para os jovens que estão assistindo a live, eu tenho que dizer para os adolescentes que tenham a mente em Cristo. Irmão, se o senhor tiver a mente em Cristo, elas são secundárias. E Deus, olha que interessante, ó. Eu tenho um relacionamento com minha atual esposa desde 2013, certo? Abril de 2013. E aí eu trabalhava em 2000 quando eu parei de jogar, eu sou formado em TI também, em redes de computadores. Eu trabalhei numa empresa de informática. E aí, em 2015 a 2016. E aí depois a gente ficou pensando em casar e tal, e a gente nunca teve... Eu não estava empregado, ela também não tinha emprego, então ficava muito difícil essa questão de valores e tal. E aí teve um acampamento aqui da juventude, da primeira igreja, quando eu era presidente, em 2017. E aí a gente trouxe um pastor muito amigo nosso da Bahia, e quando eu fui pegar ele no aeroporto, o acampamento foi em Alagoas. Eu me lembro que ele disse o seguinte para mim, ele disse, rapaz, você vai casar quando? Eu disse, pastor, não tenho ainda emprego, tá difícil, tudo é dinheiro. Ele disse, marca a data do casamento, marca a data porque as coisas vão acontecer. Eu achei maluquice aqui, foi que doideira, é muita fé para uma pessoa só.
na verdade, duas propostas de dois empregos. O atual, que eu estou até hoje. Eu estou até hoje nesse emprego que eu recebi lá. E o outro emprego que eu tinha saído me chamou de volta. Então eu tive a oportunidade de escolher. Então, Deus é tão. Isso é sabedoria. Que você vai ouvir uma voz do Senhor dizendo, marca a data para fevereiro. Não, não, ei. Tudo é sabedoria. É por isso que o sábio Salomão vai escrever provérbios. A sabedoria. É a sabedoria. Júnior, Oi? para a gente não perder essa live, meu amigo, eu vou pedir a você para eu encerrar e começar novamente, porque está muito boa para a gente não perder Certo. aquela vez. Aí você Tá tem bem, a dois gente entra aqui. de novo, beleza? Tá bem, querida, tá bem. Muito boa para não perder, tá bom? Porque falta pouquinho, Tá bem. minutinho.